Ai de mim, ai-me, que dor! Provocações têm que começar realmente com um gemido grego. Ai-me, provocações. 12 anos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora estamos com 13 anos. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Com vocês hoje, um líder da juventude metodista e do movimento ecumênico da juventude no Brasil e na América Latina nos anos 60. Ele lutava pelas liberdades democráticas e, é claro, que se deu mal. Denunciado por 2 pastores de sua igreja, foi preso e torturado pela ditadura. Teve de fugir do país, deixando a companheira grávida de 3 meses. E só 8 anos depois, anistiado, pôde voltar e conhecer o filho, hoje ilustre ministro da Saúde. Bem, ele está aqui para, como Guimarães Rosa, nos lembrar que o passado são ossos ao redor do ninho da coruja. Ele é Anivaldo Padilha. Anivaldo Padilha. Por que esses 2 pastores de sua igreja fizeram o que fizeram com você? Olha, já é muito difícil saber por quê. Eu teria que penetrar na alma deles e no espírito deles para entender completamente. Mas, de forma mais objetiva, havia naquele momento, como você sabe, já mencionou, quer dizer, uma ditadura no Brasil e todas as instituições da sociedade estavam passando pelo mesmo tipo de polarização ideológica que havia na sociedade. Com as igrejas não foi diferente. Esses 2 pastores, na verdade, um bispo e um pastor... Esses 2 metodistas, sim, eram linha dura. Eram linha dura e posteriormente, muitos anos depois, quando eu preparei meu dossiê, meu requerimento para a Comissão de Anistia, eu descobri que eles eram agentes do DOPS. Como eram as relações das religiões com os golpistas? Então, também havia setores, por exemplo, setores protestantes, mas principalmente setores da Igreja Católica, tiveram um papel fundamental na preparação do golpe, principalmente na preparação do clima político. Você se lembra das marchas da família por Deus, pela liberdade, o Rosário em Família, que foi organizado pela Igreja Católica, tudo para criar o clima o clima político que possibilitou o golpe. Posteriormente, setores também das igrejas tiveram um papel importante na legitimação do golpe de Estado. Você estudava ou era apenas um fiel metodista? Não vou ser arrogante e dizer que eu era um fiel metodista. Eu procurava ser, mas eu não estudava ainda. Eu só entrei na USP em 67. 6 meses antes de ser preso, eu achei na mesa do pastor uma carteirinha de informante do DOPS. Ele era pago para isso? Que eu saiba, não. Ele era, parece que os 2, eu vi documentos do DOPS, na semana passada eu vi, no Arquivo do Estado. Um dia em que os dois, o bispo e o pastor, foram ao DOPS se oferecerem como informantes do DOPS. E depois mais um registro quando eles voltam lá para receber a carteirinha de informante. Como foi sua prisão? Eu fui à casa de dos tios de um amigo, de 2 jovens da minha igreja, que haviam deixado lá uma pasta com vários documentos, e que eram para me entregar. O tio morava perto da minha casa. Quando eu cheguei lá, junto com uma companheira, eu e ela fomos presos pela Operação Bandeirantes. Descobrimos posteriormente que o tio era informante do DOPS também. Ele abriu a pasta
e viu os documentos, considerou subversivos e chamou a... E você foi torturado? Durante 22 dias quase, na Que Operação tipo de Bandeirantes. tortura? Socos, pontapés, golpes, choques elétricos, a famigerada cadeira do dragão, que você deve saber o que é, aquela cadeira forrada de metal, onde o prisioneiro era colocado nu e aplicavam choques elétricos. Uma frase sua: eu conheci na prisão o lado mais diabólico e o lado mais sublime das pessoas. Explique. Olha, o lado mais sombrio, que eu me lembro bem quando eu usei essa frase, eu alonguei um pouco, dizendo que o lado mais sombrio é quando o mal que está dentro de nós, de todos nós, encontra liberdade total para agir. E esse era o caso dos torturadores. Havia não somente a liberdade individual, mas era uma liberdade do regime. Então, todos eles tinham liberdade para isso. Era uma liberdade total. Esse é o que eu chamo o lado mais sombrio, quando o mal se instala. Agora, o lado realmente mais sublime do ser humano eu também conheci lá e fora, que é o clima de solidariedade. O fato de você ajudar a cuidar do companheiro que voltou da tortura. Você, nas discussões, nas conversas, você se fortalecer mutuamente. E quando um companheiro ou companheira ia ser levado para a tortura, a gente procurava encorajar, dar àquela pessoa a força suficiente, a força necessária, o apoio para que ela pudesse resistir. Você pensou que ia morrer? Pensei. Chegou um momento que eu tinha quase certeza absoluta que eu ia morrer, porque as torturas eram muito fortes. Eles queriam que eu desse nome de todos os meus companheiros e amigos, nomes e endereços, e eu não me sentia... me recusei a fazer isso. Então, uma forma de eu vencer aquilo foi pensar em suicídio, porque eu não podia pensar jamais em colaborar como forma de salvar minha vida, porque eu sabia que se eu fizesse isso, eu poderia até salvar minha vida naquele momento, mas eu não conseguiria viver com a consciência de ter traído companheiros, de ter trazido companheiros para aquele mesmo tipo de sofrimento que eu estava sofrendo. Você tentou se suicidar? Não tentei porque não havia como me suicidar. Quando eu fui preso, tiraram meu cinto, tiraram tudo, quer dizer, eu não conseguia me suicidar, porque não havia nenhum instrumento ali. Na verdade, quando a primeira vez que eu vi a foto do Vladimir Herzog, pendurado na janela da Operação Bandeirantes, se tivesse eu percebi que era impossível. Se tivesse possibilidade, você teria se suicidado? Eu acho que no momento que eu estava vivendo ali, naquele momento eu teria. Eu teria. Como é que você conseguiu deixar o país? Eu usei um caminho que eu havia ajudado a construir durante aquele processo da ditadura, até antes da minha prisão. Que esse é um papel que o movimento ecumênico, que os setores das igrejas desempenharam naquele momento, que foi a criação de redes de solidariedade que saíam do eixo Rio-São Paulo em direção às fronteiras do Brasil com a Argentina e o Uruguai. Eram redes clandestinas onde pessoas perseguidas podiam usar, eram casos de famílias, amigos que acolhiam essas pessoas no caminho. Então, quando eu saí dessa maneira. Deixou a mulher grávida no Brasil, mantinha contato com ela? Como? Bom, antes de eu sair, nós dois estávamos na clandestinidade. Então, foi muito difícil a gente comunicar. Eu estava numa situação quase que destroçado psicologicamente, né? No exterior, a gente manteve algum contato, conseguiu manter contatos por meio de alguma correspondência que eram via amigos ou familiares meus. E depois que meu filho nasceu, ele já estava em condições de falar, a gente trocou muita fita cassete, que eram trazidas e levadas, né,
por amigos que viajavam, porque não era possível a gente manter um contato permanente por correio e nem por... Para onde você foi? Eu fui inicialmente para o Uruguai, depois Argentina, depois no Chile. Sempre bem recebido? Sim, porque havia uma rede ecumênica de solidariedade em toda a América Latina, que acolhia os refugiados e exilados políticos das ditaduras. Depois, todos nós nos concentrávamos no Chile, isso foi em 1971, o governo Salvador Allende, que acolheu todas as pessoas perseguidas. Depois do Chile, eu fui para os Estados Unidos, a convite das igrejas americanas para trabalhar lá, e depois, posteriormente, na Suíça. E do que você viveu no exílio? Eu vivi inicialmente com o apoio do movimento ecumênico, que me ajudou realmente a reconstruir minha vida, me reconstruir psicologicamente, fisicamente. E depois de um ano, quase 2 anos, nos Estados Unidos, eu fui convidado pelas igrejas para desenvolver um programa de nível nacional de educação da opinião pública sobre a política externa americana em relação à América Latina. Ou seja, era um programa de denúncias contra as ditaduras na América Latina, e de denúncias também sobre a colaboração e a conivência e a participação do governo dos Estados Unidos em apoio às ditaduras, treinamento das polícias aqui e apoio militar e econômico às ditaduras. Você casou-se de novo lá fora? Sim, me casei nos Estados Unidos com uma americana. Com ela nós tivemos 2 filhos, 2 meninos. Tem 2 filhos americanos? Tem 2 filhos que são cidadãos americanos. Você, de volta ao Brasil, você conheceu o filho de 8 anos de idade, Alexandre Padilha, hoje ministro da Saúde. Como foi isso? Essa pausa é Tchekhov. Tchekhov. Não, foi muito emocionante, porque foi só eu sei a dor que eu senti quando tive que sair do Brasil. Deixando um filho aqui, a companheira grávida, e pensando que eles podiam ser presos, torturados, mortos, assassinados, como muitos outros. Durante o período de exílio, mantive contato com ele, como eu já mencionei, por fitas cassetes, correspondência. Ele mandava os desenhos que ele fazia na escola para mim. Meus filhos americanos trocavam bastante figurinhas entre eles. Então, quando eu voltei, eles estavam me esperando no aeroporto, junto com os amigos e familiares. E foi, eu acho que um dos abraços mais, se não o mais significativo que eu já recebi na minha vida. Bonito. Foi o abraço dele. Você chegou a rever o pastor que te entregou ao DOPS? Não, ele já, quando eu voltei para o Brasil, os 2 já tinham falecido. Tem um pastor batista, Enéas Tonini, Sim. 97 anos de idade, que diz não ter se arrependido de nada, porque Deus, além de brasileiro, era anticomunista. Você conheceu esse pastor? Conheci nos anos 60. Ele era um dos principais líderes da Batista do Brasil. Você reviu seus torturadores? Olha, só encontrei uma vez. Foi o capitão Coutinho, que ele era da antiga Força Pública e era do Corpo de Bombeiros. Eu voltei, o primeiro carnaval que eu passei no Brasil, depois da minha volta, eu fui ao Sambódromo, Você na estava na Avenida Tiradentes. Mangueira? Eu estava com um amigo que me deu um crachá, que me dava liberdade de andar por todo canto lá. E entrei por acaso, não sabia o que era, no camarote do Corpo de Bombeiros. E me encontrei com ele ali. Se olharam? Eu olhei para ele. Ele olhou, desviou, não sei se ele me reconheceu. Provavelmente não, porque para mim ele era singular, foi um dos torturadores. Eu, para ele, era uma das centenas de pessoas que eles torturaram. Então, não chegaram a conversar? Não, não. O perdão é mais importante para quem perdoa do que para quem é perdoado, é mesmo?
Em muitas circunstâncias, sim. Eu creio que para mim foi. Durante 6 anos eu tinha pesadelos constantes de que estava sendo preso, torturado novamente. Tentei terapia que não resolveu. Os terapeutas, os psicoterapeutas americanos não conseguiam entender a situação de tortura e repressão no Brasil, nem a minha situação. Aí eu cheguei à conclusão, por um desses momentos, né, iluminações que a gente recebe, que talvez eu devesse perdoá-los. E foi só a partir desse esforço de perdão que eu consegui perdoar os torturadores. E para mim foi um processo terapêutico. O perdão foi um processo terapêutico, que foi uma forma de eu mais uma vez, vencer aqueles torturadores. Eles souberam claramente isso? Não, não sabem porque, e nem vou dizer a eles, porque é importante entender, quando eu falo de perdão, estou falando do nível subjetivo. Para mim foi terapêutico. Agora, eles têm que ser punidos, porque eles cometeram um crime não somente contra mim, não violaram somente meus direitos, mas cometeram um crime contra a sociedade brasileira. O que você faz hoje na Comissão da Verdade? Estou participando da coordenação de um grupo de trabalho que está investigando o papel das igrejas durante o período da ditadura. 1 milhão de páginas microfilmadas sobre a tortura no Brasil, guardadas no Conselho Mundial de Igrejas em Genebra. Como é que é isso? Isso aí foi resultado do projeto Brasil Nunca Mais. Começaram a fazer cópias de todos os processos que passavam pelo Supremo Tribunal Militar. Fizeram isso de forma clandestina. Então as cópias eram feitas, tinha uma equipe em Brasília que fazia, trabalhando 24 horas, fazendo cópias. Então uma cópia ficava no Brasil e outra cópia era enviada para Genebra, para o Conselho Mundial de Igrejas, como uma forma de proteção do arquivo, do acervo que estava sendo acumulado. Você, preso, torturado, exilado, foi indenizado pelo Estado? Fui anistiado formalmente no mês de maio de 2012 e me foi concedida uma pensão mensal e mais uma indenização, um pagamento de uma reparação pelos danos que me foram causados. Ainda não recebi, mas deve chegar logo, já está em processo. Agora, certos comentaristas, eles acham que indenizar os torturados pela ditadura é jogar dinheiro público fora. Comente. Eu já ouvi alguém chamar isso de bolsa ditadura. Eu posso lhe dizer que o que eu sinto é que praticamente todas as pessoas que eu conheço que foram anistiadas e que estão sendo indenizadas têm a mesma posição. A anistia para nós, o mais importante é o reconhecimento por parte do Estado de que no Brasil houve um regime de exceção, houve um grupo das Forças Armadas junto com empresários e setores da elite brasileira que usurparam o poder e instalaram no Brasil um regime de terror. Ora, setores da sociedade brasileira apoiaram o regime. Outros setores resistiram. Um setor muito grande se omitiu, por medo ou por conivência. O fato é que hoje, o regime militar, o regime civil-militar, se manteve no poder, apoiado em grande parte por vários setores da sociedade brasileira. Então, hoje, é mais do que natural que o Estado brasileiro faça a reparação, seja política, psicológica ou financeira. E que a sociedade paga, porque parte da sociedade também se omitiu. Quem maior mal fez ao mundo? As desigualdades sociais, os governos, a religião ou os bancos? Olha, as religiões fizeram muito mal. Mas tem momentos em que elas fazem muito bem. As desigualdades é algo que a gente
provavelmente é um problema histórico que dificilmente a gente vai conseguir superar totalmente. Agora, os bancos, o efeito, o impacto deles na sociedade é muito nefasto, porque hoje, principalmente atualmente, eles controlam todo o sistema econômico, não é somente o setor financeiro, mas o setor financeiro hoje é dono do mundo. Você vê isso com as crises, a crise global hoje, dos Estados Unidos e Europa, onde os bancos mandam, eles causaram a crise, forçaram falências, desemprego, e hoje os governos foram obrigados a se endividarem para poder salvar os bancos. E hoje eles cobram essa mesma dívida. Anivaldo, você mente? Aquelas mentirinhas inocentes, sim, mas já menti. Você bastante. chora? Sou muito chorão. Por quê? Eu sou chorão. Eu choro até em batizado, rapaz. Eu me emociono muito fácil, muito facilmente. Você chora ouvindo o hino nacional? Já chorei muito, mas também já tive raiva. Na época da ditadura, quando eu ouvia o nacional, me dava raiva. Hoje, em muitas situações, eu me emociono porque eu sempre estou presente, toco no nacional em momentos que são significativos para mim e para a sociedade. Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Eu pensei que você fosse me perguntar sobre a democracia hoje. O que é a democracia hoje? Na verdade, eu pensei que você fosse me perguntar sobre a democracia brasileira, sobre o processo democrático no Brasil. Eu acho que, como eu disse antes, a gente avançou bastante, mas a gente ainda corre riscos. Falei, a elite democracia é uma palavra complicada, porque não? Tem que ser, o processo, a democracia é um processo, ela jamais chegará à sua plenitude. É quase que como uma utopia, mas a o única fato forma é que, realmente democrática que existe é fazer teatro. sem dúvida, é por isso mesmo que sofre as repressões que sempre sofreu. Nivaldo, o que é a vida? Eu diria, a vida é um dom. Eu diria, as pessoas que acreditam num Criador, em Deus, seria um dom divino. As pessoas que não acreditam, pode-se dizer que é um dom da natureza, mas é algo que tem que ser vivido na sua plenitude, ser vivida plenamente. E isso não acontece de forma só individual, ela tem que ser vivida plenamente em comunidade. Nivaldo, o que é a vida? É um dom, tudo bem, dá aqui um abraço, Vamos lá. que a única coisa falsa desse programa é o abraço. É preciso desenterrar os mortos que estão vivos nas valas comuns. Ali jazem histórias que não foram contadas. Jaz a lágrima suspensa no ar do pseudo-esquecimento. É preciso cavar. Há mães e pais que cavariam com as próprias mãos, até sangrarem os dedos e esfolarem as unhas, pois existem valas fechadas e feridas abertas que sangram. Sim, cavariam com gana de abraçar os filhos que não foram beijados antes da hora de dormir.